Então, boa noite a todos, né? Estamos iniciando a nossa primeira aula de informática avançada. Nessas aulas, nós não vamos falar de Excel, tá bom, pessoal? Nós vamos falar de outras coisas que pode, muitas das vezes, resolver um problema interno de casa. Hoje, por exemplo, o Gilvan, a Margarida brigou comigo. Pode falar, tô te ouvindo. Ela brigou comigo que a impressora dela não estava imprimindo. Real. Eu vi lá que ela tava brigando lá algumas horas. Aí, sabe o que era? Ela estava conectada em outra rede. Caramba, hein, cara. Aí, como é que você imprime? É impossível, né? Nem o Então, Wi-Fi ligado, ele. aí a É gente. algo simples que não pode passar desapercebido. São coisinhas bobas, pessoal, que muitas das vezes a pessoa fica horas e horas e não vê esse erro. Não porque é totalmente leigo, mas sim por causa que tem internet, mas a impressora não conecta, a impressora não imprime, um exemplo. Não quer dizer que tá tudo ok. Pessoal, seguinte. Então nós vamos ter aula no mesmo formato, no mesmo molde, segundas e quartas e sextas. As aulas de segunda, vocês têm prazo até quarta-feira para entregar atividade. As de quarta até sexta-feira. E o de sexta tem um prazo um pouquinho maior até segunda-feira. Ah, são áreas que hoje o mercado de trabalho precisa de muita gente nessa parte. E hoje, particularmente, nós temos duas empresas que eu trabalho relacionado com cursos técnicos, que vira e mexe está precisando de gente que entenda de informática. Tanto aqui em Goiânia, para quem é de Goiânia, de Aparecida, e quem é também da cidade de Santa Helena, de Cachoeira Dourada. Ou seja, pode ser que futuramente vocês consigam ser até um funcionário, um colega de trabalho, porque é uma área escassa, uma área que procura muita mão de obra e que esses cursos, essa forma de vocês trabalharem, ela vai fortalecer o mercado de trabalho. Por exemplo, ontem em Goiânia nós tivemos foi o encerramento da Campus Party, ou seja, evento totalmente tecnológico, aonde tinha muita coisa relacionada, principalmente com parte de programação, robótica e assim área de animação, várias coisas relacionadas a essa forma que hoje o mercado de trabalho está precisando muito. Dizem que até o ano de 2025, ou seja, que menos de 2 anos, nós vamos estar precisando de mais ou menos em torno de 300 mil pessoas relacionadas à parte de computação e à parte de TI. Ou seja, é uma área que daqui 2, 3 anos não vai ter gente para trabalhar. Ou seja, os salários vai alavancar. Já tá crescendo, né, cara? Já tá já. Esses dias eu vi aí, estão falando da reestruturação de algumas, né, de alguns cursos de faculdade e a extinção também, né? Então a tecnologia da inteligência artificial vai tomar conta de tudo, né? Então vai quebrar muita coisa aí. E quem entende de tecnologia vai estar por cima, né? Gilvan, o SESC está precisando de técnico na área de TI. Salário de 11 mil. Aí, a massa, hein? Ou seja, é um baita de um salário. Então, quem tiver interessado em especializar nessa área é o canal. Então, vocês precisam estar se preparando, estar se organizando, aprendendo. Muitas das vezes você não entra na empresa naquela função que você tanto queira, mas com o tempo você pode estar mostrando o seu trabalho, a sua qualificação.
Então, você pode haver crescimentos internos. Por exemplo, aqui é onde eu trabalho à noite, abriu uma vaga para diretor de uma unidade. Vieram me perguntar se eu interessaria para ser diretor de uma instituição. Só que, como é muito cansativo e eu sei que é muito problema, eu não aceitei nem questionar essa possibilidade. Mas é uma área que está precisando. Ou seja, eu fui professor, virei supervisor e agora, isso aí, Gilvan, em torno de tudo em 2 anos. Imagino, né? Então, Trabalho bem feito, né, cara? já veio com uma história de ser diretor, mas não aqui em Goiânia, em sim em Santo Antônio Descoberto. Aí, eu falo, primeiramente, pela distância. Então, já não acho muito vantajoso. E ser diretor dessas unidades é viagem para cima e para baixo, aquela correria. Então, quer dizer, ou seja, já fui visto para ser isso. Então, igual, por exemplo, quando você trabalha, Givan, com qualidade, as pessoas te notam. As pessoas, nas primeiras oportunidades, nas primeiras chances, você já é uma pessoa que já entra para poder pleitear aquela vaga. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, a nossa primeira, então, nós temos colegas aqui que é novato? Quem for novato, levanta a mãozinha. O Iverson, a Maria Vitória, a Beatriz, Thalita. Aí, ó, nós já temos carinhas novas, nós temos Andressa também. Maria Vitória, desliga seu microfone aí, por favor. Aí, pessoal, então são colegas novos. Então, deixa eu te explicar rapidinho então o meu método. Não, o meu método já foi explicado inicial sobre as atividades, como é que é feito. Para quem está me conhecendo hoje, eu cobro. Eu sou chato na parte de cobrar as atividades. É tanto que na turma passada, de 35 alunos que se inscreveram no curso, 34, Gilvan, 34 terminaram. Nossa, de 35? De Só faltou 35. um, né, que eu vi lá na lista, né? Isso, só foi o irmão da Chayane. Pô, que bom que todo mundo conseguiu, né, cara? Só o irmão. Professor é agiota de atividade. O problema Rapaz, o bicho é. Imagine você trabalhar com ele, filho. Toda hora ele passa lá. E aí, já fez? Não, tá vendo, Breno? Pelo menos vocês é pelo WhatsApp, cobrando. E eu que vejo todo dia aí. Imagino pessoalmente, mas. Não, e o pior é falar assim, ó, e aí, fez? Aí tinha umas lá que enrolava pra fazer, né, Gilvan? Tava assim, e Falo aí? nada. Bora fazer, bora? Você acredita, Gilvan, que uma hoje me perguntou se tinha atividade pra fazer ainda? Nossa, hein? Você imagina Tá, quem, né? Você imagina quem, né? tá igual o Rubinho Barrichello. Então, pessoal, então eu cobro muito, tá bom? Eu cobro muita atividade, eu mando listagem, de acordo com o que vocês vão mandando atividade, eu vou postando atualização. Mas isso aí é bom que acontece. Giovana, naquela última aula nossa, do dia 15, do dia 5, foi semana passada, vocês não viram, mas a coordenadora pedagógica estava na nossa aula e o Tu falou, né? Tu deu papo lá no final, né? e o vice-diretor também estava na aula. E eu liguei a câmera, ó que bosta. E eu Eu também, nem no escreve um final, papelzinho, coloca no canto da câmera. já me identifiquei já também. Aí depois da aula, aí eu recebi os dois feedback, tanto do vice-diretor, como da coordenadora pedagógica. Parabenizou, agradeceu a turma, assim, ó, a turma estava cheia de aluno, então pessoal, isso é visto, isso é anotado. E outra coisa, vai que surge uma oportunidade. Por exemplo,
aqui em Goiânia surgiu uma vaga de emprego, uma área que eu sei que o Gilvan consegue trabalhar. Um exemplo. Ó, Gilvan, se inscreve. Na hora que eles olhar lá as informações do Gilvan, o dossiê que eles têm lá como aluno, chama atenção. Quem é de Santa Helena de Goiás, quem é de Cachoeira Dourada. Então o que acontece? Ó, o aluno fez vários cursos, é um aluno que era participativo, é um aluno que teve vários certificados. Aqui mesmo. Não, e quando o que valoriza também é quando, vamos dizer assim, quando o boi é criado na sua própria fazenda, né, velho? Então, isso aí. Não, aqui mesmo na Escola do Futuro que eu trabalho aqui durante a noite, que eu estou aqui à noite, a coordenadora pedagógica era minha aluna, ou seja, acabou virando coordenadora. Então, ela já é professora, aí fez o curso, olharam ela diferente, pelas atitudes, pelas conversas, chamou ela para ser coordenadora. Então, há essa possibilidade, principalmente que quem entra aqui tem benefícios. Então, depois eu vou mostrar, mais no final, eu vou mostrar para vocês o link de sempre aparentemente de empregos, tá bom? Para vocês estar escrevendo. E quem sabe até algum de vocês depois vira colega de trabalho. Né, João? 2 vezes. Imagina, você arruma um outro à Rapaz, já noite. pensou, velho? Te aturar 2 vezes, mano? O dia todo. Eu falar, só aceito se for home office. Não, mas Santa Helena de Goiás eu não vou lá não, é só home office. Ah, é, pô, pode crer. Então, pessoal, nós vamos estar falando hoje de sistema Windows. Então, hoje nós vamos falar de sistema Windows, quarta-feira vamos falar de Linux e depois nós vamos começar a falar de redes, da parte de montagem e manutenção. Eu vou falar para vocês alguns tipos de erros comuns de computadores que vocês mesmos podem estar arrumando em casa, que não precisa estar pagando técnico para mexer. Sabe aqueles defeitos bobos que muitas vezes o técnico ele inventa um defeito e na verdade ele não tem defeito? Nós vamos falar sobre isso. Tô ligado como é que funciona. Existe muito picareta, pessoal, muito, muito, muito. Então, pessoal, vou começar então a nossa aula de hoje. Então, nós já falamos no componente anterior, né, sobre o sistema Windows. Lembrando que o sistema Windows ele é da Microsoft, né? Então, ele é um sistema totalmente fechado. Ele é um sistema que, para você ter acesso, ou você compra a licença, ou você usa o pirata. Lembrando que o pirata, ele tem um problema grave, né? Ele não aceita atualização. Ou seja, se você tentar instalar um Windows pirata e tentar craquear um Windows pirata, ele pode até funcionar. Porém, ele não pega atualização, porque constantemente o sistema de TI da Microsoft ele tá tentando o quê? Descobrir fraudes. Então, com essas atualizações, você corre menos risco de ser pego com vírus ou pegar alguma coisa que possa estar infiltrando no seu computador. Então, hoje, particularmente, quando você vai comprar um computador, é aconselhável você comprar com o Windows original. Por quê? Lembrando que qual que é a vantagem do Windows original hoje? Antigamente, na década de 90, nos anos 2000, quando você comprava um Windows original, ele vinha uma licença, ele vinha um código. Alguém lembra disso? Eu acho que eu tô ligado, ele aparece na tela Lembro, de pô. informação. A gente comprava, né, o programa para instalar no computador e vinha dentro da caixinha, né? Isso, vinha 25 caracteres, né, entre letras e números. Essa é a chave? Não, Essa era a chave. a chave, Era tô a ligado. chave. Só que hoje não existe mais isso. Hoje você consegue instalar ele pelo seu e-mail. Ou seja, se você compra um Windows
E quando você instala, a primeira vez que você acessa ele, você configura ele com o seu e-mail cadastrado com ele. Ou seja, se um dia precisar formatar, você não precisa colocar novamente aquela chave. É só você entrar novamente com o seu e-mail. Ao que você entra com o seu e-mail, você consegue ativar as suas versões, todas as suas funções. Hoje, É o que acontece hoje em dia, né, pessoal, com o celular. isso é a mesma coisa com o celular, porque o que acontece? Que hoje todo celular, principalmente sendo celular Android, ele tem um e-mail instalado. Aquele e-mail instalado, na hora que você executa ele pega todas as suas atualizações. Então você não necessita ficar instalando tudo. Ele já vem automaticamente. Então o Windows, quando ele criou esse formato, o que acontece? Você já evita de alguém ficar copiando sua chave. Porque antigamente, exemplo, eu comprei uma caixinha com o CD do Windows. Aí tinha um serial. Se alguém copiasse aquele código meu e instalasse no outro computador, sabe o que aconteceria, pessoal? O Windows da pessoa virar original e o meu ficava pirata. Então, acontecia isso. Então, para evitar esses problemas, hoje você compra chaves. E essas chaves são os e-mails. Aí você tem as licenças. E essas licenças você pode organizar. Então, essa é a parte mais simples, é a parte mais fácil. Só que também tem as partes canseiras do Windows. Primeiro, ele é um sistema totalmente fechado. Você não tem como tá mexendo no sistema deles. Outra coisa. Quando você instala programas, se você não souber como desinstalar esse programa, o que pode acontecer? Pode ficar arquivos corrompidos. Aí, quando você reinicializa o Windows, ele aparece alguns erros de Windows. Já aconteceu com vocês? Comigo nunca, mas eu vi alguns casos. Acontece muito isso. Então, isso aí é quando é um programa mal desinstalado. Então, todo computador, ele tem alguns programas padrões, que é este computador, rede, painel de controle. Todos os computadores têm ele. Então, aqui no painel de controle, eu tenho esse formato aqui que está utilizando. Aqui, exibir por, eu posso pôr ícones grandes e posso pôr ícones pequenos. Eu basicamente utilizo só categorias que fica mais fácil a minha personalização. Aí, pessoal, aqui em programas, nós temos programas e recursos. Aqui são todos os programas que estão instalados no meu computador. Primeira pergunta: como que eu sei que o meu computador foi formatado? Eu levei na assistência técnica, o cara falou, não, tem que formatar o seu computador. E foi que formatou. Aí você fala assim, nossa, mas meu computador continua do mesmo jeito. Como é que eu olho se ele está formatado? Tá na ponta da língua, mas eu não sei dizer direito, moço. Primeiro, a forma mais simples de você descobrir, aqui no painel de controle, adicionar e remover programas, tá vendo aqui o nome do programa, o nome da empresa que você está instalando e a data de instalação. Ó, hoje eu já tive atualização, ó. Hoje não, ontem, ó. Olha lá, positivo, aplicativo 4/7/2022.
Esse foi o primeiro programa instalado. Ele não atualiza. Ó, esses aqui não atualiza. Ou seja, se hoje é 12 de junho de 23, e aqui está 7/4, ele foi formatado recentemente, pessoal? Não. Ele foi formatado dia 7/4. 7/4 foi quando instalou o primeiro programa dele. Aí, os programas que nós utilizamos, com o tempo, ele vai atualizando, ó. Ó. Hoje, por exemplo, hoje e ontem, eu atualizei o Skype, nem abri. Eu instalei o Chrome, nem mexi. Ou seja, de acordo com as atualizações que vão tendo, a data vai alterando. Então, aqui nunca vai desinstalar, vai aparecer esses programas aqui. Então, é a data que ele foi instalado. Então, essa é a primeira forma de saber. A outra forma de saber é aqui embaixo no pesquisar, chama Regedit, editor de registro do Windows. Então, aqui tem os programas, ó, HQ Local Machine, acho que isso aqui. Cadê? Qual que é? Painel de controle. Ó, tudo, ó, esse primeiro aqui, HK Classes, é o Windows instalado, ó. São as pastas dos arquivos do Windows instalado. Se eu deletar um arquivo desse, o arquivo fica corrompido. Ó, o tanto de arquivo. Tudo do Windows. Então, ó o tanto, ó. Então, aqui vai estar verificando desktop, Bluetooth. Cada um tem uma função. Ó, os softwares que está instalado no computador. Ó o tanto de software instalado, ó. Adobe, Epson, Mozilla, Teams, TeamViewer. Então, são vários programas que está instalado. E aqui são os registros de cada um. É muita informação no computador. Então, aqui no Regedit, lembrando, pessoal, essa parte aqui é a parte mais complexa. Então, se eu mexer errado, eu vou danificar. Então, lá no painel de controle, nós temos conta de usuário. Nós podemos criar uma segunda conta de usuário aqui, aonde, ó, nós podemos gerenciar outra conta, alterar configurações, alterar o nome da conta, alterar o tipo. Podemos criar uma conta, principalmente para aquelas pessoas que você quer que não modifique nada no computador. Então, você pode estar criando contas separadas. Então, isso é muito importante, principalmente quando tem criança em casa. Então, essa parte de configuração ela é muito importante. Uma outra parte importante, você sabia, pessoal, que tem como dividir HD sem formatar o HD? Não. Ó, aqui no pesquisar é o painel de controle, é o administrativo. Administrativo. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não. Não é administrativo, é o
ferramentas do Windows. Aí, ferramentas do Windows. Aqui, ó, configurações. Deixa eu ver aqui se é serviços. Aqui faz um tempinho que eu não faço isso. Essa mexida. Não é esse aqui não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é ferramentas. Não, ferramenta estava agora. Pera um pouquinho, deixa eu ver aqui, administra. Deixa eu ver se é administrativo, configurações. Deixa eu ver se é isso aqui também, não é isso. Deixa eu ver aqui. Serviço e componente. Aqui no serviço e componente, na verdade voltou na que era antes. Deixa eu ver se eu acho daqui. Ele mudou o formato aqui. Ó, serviços de armazenamento. Login, recuperação. Espera um pouquinho. Deixa eu ver qual que é aqui. Dividir HD. Agora achei. Gerenciamento de dispositivo. Ó, vou explicar o que eu fiz. Aqui no pesquisar, eu pus gerenciamento de disco. Aí o que acontece? Eu abriu essa janela. Esses 100 megas aqui e esses 660 aqui, eles não podem ser removidos. Esses 100 megas é da inicialização do Windows e esse 666 é a parte de recuperação. Então ele tem uma parte que, se der um probleminha, ele usa um recovery, que ele usa para configurar. Esse Fábio C, que é o meu HD. Então o que acontece? Ó, aqui Fábio C, simples, básico, formato NTFS. Pessoal, esse formato NTFS, depois nós vamos falar sobre parte de configuração, mas é o formato dos HDs atualmente. Na década de 90 ele era o FAT, depois o FAT32, depois que eles lançaram os HDs SATA em diante, ele mudou para NTFS. Desde o Windows XP para cá, o formato dele é NTFS. Aí tem um formato aqui, meu HD é de 237 GB, aonde eu já usei 94, eu só tenho livre 94, 40% apenas livre, ou seja, 60% ele já tá usado. Aí, pessoal, se eu quiser criar dividir esse HD em duas partes, sem ter que formatar o computador, eu vou clicar nessa parte aqui. Claro que eu não vou fazer isso agora, para não danificar meu sistema. Ou, como eu estou em aula com vocês, ele vai precisar reiniciar o computador. Então, só vou fazer isso para vocês entenderem. Eu vou clicar nele com o botão direito, diminuir volume primeiro. Vocês estão vendo essa palavra aqui, pessoal? Tô. Eu só vou clicar, mas eu não vou dar um OK. Ó, ele está consultando quanto que eu posso diminuir do meu volume.
que é do HD dele. Ele está consultando. Aí. Ele tem 243, na verdade é 237, vai ler aqui 253. Eu posso pegar 82 GB. Como ele tem 94 GB disponível, eu posso pegar 82 dele. Ou seja, vai ficar com menos de 10 disponível. Aí o que acontece? Se eu clicar aqui, vamos pôr aqui 50.000, que é 50 GB, ele vai ficar sobrando 19. Se eu clicar aqui na palavra diminuir, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse pedaço aqui, mais ou menos. Aqui vai aparecer o Fábio C2 ponto. E essa parte aqui que ele vai cortar, vai ficar parecido com esse aqui, 666. Aí o que acontece? Deixa eu ver se vai dar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Diminuir. Deixa eu ver aqui se vai aceitar. Vamos por digito espaço diminuir. Vamos por 20.000 megas, que é 20 gigas. Diminuir. Olha lá. Ele diminuiu. Tá vendo essa parte preta que ficou aqui, pessoal? Tô vendo. Se eu clicar nele com o botão direito, novo volume. Avançar. O nome ele vai ser a unidade D. Avançar, concluir. Olha lá, Opa, abre uma telinha aqui. Olha lá, C. Olha lá, já criou 2, novo volume. Ou seja, eu criei um segundo volume. Então eu tenho. Agora, se eu minimizar aqui, se eu clicar lá no este computador, novo volume, Eu vou clicar ali com o botão direito, vou pôr dados. Continuar. Olha lá. C, D dados. Ou seja, o meu HD agora ele ficou em 2 pedaços. Se eu jogar os meus dados para cá, se eu quiser formatar só essa parte, eu posso formatar. E esse dado fica intacto. Ou seja, eu não perco os meus documentos. Então, nós vamos ver essa parte de configuração sobre isso. Então, é uma ferramenta que o Windows pode estar adicionando para vocês. Aí, pessoal, professor, você fez isso? Você vai deixar desse jeito? Não. Eu vou clicar nele com o botão direito aqui no D2 pontos. Vou clicar excluir volume. Sim. Sim. A partição D será simples está em uso no momento. Para forçar a exclusão, clique em si. Voltou a ficar preto de novo. Agora eu vou clicar no C2 ponto com o botão direito. Estender volume. Avançar, concluir. Aí, voltou de novo. Então, se eu vim aqui agora na palavra este computador, olha lá, voltou de novo, ficar só o C2 pontos. Ou seja, eu posso fazer isso sem ter que formatar o computador. Alguém já tinha visto isso? Nunca na minha vida. Eu não, primeira vez. E isso sem formatar o computador. Então, lá no painel de controle, pessoal, nós temos aqui o sistema de configuração. Nós já falamos em aulas anteriores sobre a parte de sistema. Muito cuidado, pessoal,
aquela hora que nós falamos sobre o Windows, nós temos várias versões do Windows. Nós temos o Windows 11, que é atual, Pro, de profissional. Nós temos o Home, nós temos o Basic. Só que o Pro, ele é o melhor. Essa versão minha aqui, ela não é o 100% Pro, porque tem a palavra Education. Ou seja, então, ele é profissional na área de educação, ou seja, como ele é um computador monitorado pela SEDUC, o que acontece? Ele pode o quê? Ele pode rastrear tudo que eu faço por ela ser uma versão voltada para educação. Então, se eu formatar esse computador, para ele ser original, eu tenho que baixar que versão? A Pro A Pro Education. Education. Então não pode ser outra. Aí aqui eu falo a marca, né, que ele é do positivo. Ele foi atualizado no mês 11. Ele pegou uma atualização de versão. Na verdade, pessoal, quando eu peguei esse computador, ele não era o Windows 11. Ele era o 10. Mas como eu tinha direito a uma atualização, ele foi para o 11, no mês 11 de 22. Então, por ele ser o Windows original, houve essa alteração. Agora, pessoal, tem uma coisa, vocês têm que tomar muito cuidado. Essa palavra BitLocker é quando você põe uma senha nele, e se você pôr uma senha nele, ele não formata de jeito nenhum o computador. Ele não formata. Ele é criptografado, as informações. Quando você tenta pôr o CD da versão, instalação do Windows, ele dá um erro. Por segurança, algumas informações iniciadas pelo administrador do sistema. Então, se eu pôr aqui, tá marcado desligar o BitLocker. Se eu ligar ele só vai ligar o computador se eu souber a senha dele. Se eu souber a senha, eu entro. Se eu não souber a senha, eu não entro. De jeito nenhum. Posso tentar formatar, mas ele não vai. Então, muito cuidado sobre essa parte. Toda vez que você formata um computador, o que eu preciso instalar? Os programas, os softwares, os drivers. Eu venho aqui, lá no sistema mesmo, configurações avançadas do sistema. Aí aqui, temos nome do computador. Tem gente que gosta de pôr um nome para ele. Criar um grupo de redes, que nós vamos ver a parte de redes. E, aqui no hardware, gerenciadores positivos, são todos os hardwares instalados no meu computador. Placa de rede, placa de vídeo, bateria, Bluetooth, câmera. Tudo isso aqui são softwares instalados no computador, que todos estão lá naquela parte lá do painel de controle, adicionar ou remover programas. Só que existem muitos programas hoje que ele é plug e play. O que é um plug e play, pessoal? Eu não sei. Plug and play é quando você liga e o computador já detecta um novo hardware detectado. Aí ele tenta fazer a instalação com
a configuração do Windows. De acordo com a sua performance do Windows, ele tenta fazer essa atualização. Até aí, pessoal, tranquilo? Alguma pergunta? Até agora tá tranquilo. Beleza. Tranquilo, toca o barco. Ok, pessoal, antes de continuarmos, apenas 19 alunas acessaram o Classroom. 21. Ou seja, ainda está faltando 9 alunos. Adriana já entrou, Aliciene, Amanda, Ana Ribeiro, Andressa, Beatriz, Brenner, Bruna, Jeane, Gilvan, Isamara, Isis, Joelma, Cássio, Maria Antônia, Maria Vitória, Nathalie, Priscila, Chayane e Thalita. Quem é que está na nossa aula aqui agora que ainda não está aqui ainda nessa listagem? Alguém, pessoal? Sim, a Kátia. Ou só uma pessoa? Beleza, depois aí você clica naquele link lá para a gente Eu preciso que todos os alunos estejam cadastrados. Beleza. Então, pessoal, aqui na minha tela do computador, que nós chamamos de área de trabalho, nós temos como alterar ou diminuir esses ícones, pastas e atalhos. Então, vem aqui na tela limpa, que não tem nada, com o botão direito, configurações de exibição. Aqui eu posso, aumentar brilho ou diminuir brilho, Ficou mais escuro para vocês aí? Não muito. Não, para nós não vai aparecer muito não, Fábio, porque é só na exibição da sua tela. Então, aí tem configuração, resolução de tela, ele está 1920 por 1080, então é o recomendável de acordo com o software instalado. Então, se eu vim aqui, 1280 por 1024, note que, a tela já ficou diferente, a tela já ficou mais resumida, mais exprimida. Talvez, igual o João falou, vocês não vão estar visualizando. Vocês estão visualizando só onde está a seta. Agora mudou aqui. Mudou, ficou menorzinha a tela. A tela ficou menor. Então, botão direito. Tá um quadrado agora. Configuração. Resolução de tela. Aí eu vou para recomendar de novo. Manter. Então, a tela, ela dá uma nova realçada. Aí, aqui, pessoal, é a parte que muita gente mexe no computador e depois não sabe voltar. Orientação da tela. Se eu vim aqui, eu não vou arriscar não, porque depois é perigoso não conseguir voltar rápido. Rapaz, isso aí foi uma treta pra mim uma vez, né? Que eu falei, essa merda não volta, eu tive que vir lá no Pai Google, no YouTube. Não, e o pior é que o pior não é nem isso, né, Giovana? Você sabe agora você já sabe onde que tá. O pior é que o mouse, ele muda de formato, a posição dele. Isso, o mouse, pô. Caramba, não Ou tá indo seja, pro lado que eu quero. Agora tá para cá. Se eu mudar para retrato, ele vai vir para baixo. Então eu tenho que ter o domínio do mouse para cá. Então ele vai mudar o formato. Então todas as vezes então que a tela mudar, ou se você vê, por exemplo, numa loja, nossa, por que o monitor tá ao contrário, né? Você pega Isso aí, tirou a palavra da minha boca. Dá exemplo dos monitores nas lojas, né? Nas Dos lojas. telões no Aí eles mudam shopping. eles mudam de paisagem para retrato. Então, esse virado aqui, ele é ao contrário. É igual quando você faz um vídeo, né? Tira uma foto, ele fica ao contrário. Então, as pessoas fazem muito isso. Várias telas é quando você quer configurar o data show. Muita gente não consegue
Né, Giovana? Lá na escola acontece muito isso, né? As professoras não sabem duplicar a tela. Uhum. Aí, por exemplo, aqui, ó, detectar outra tela. Quando você clica em detectar, ó, se ele tem uma outra tela configurada, aqui vai aparecer o número 1 e a outra tela, o número 2 ou 3, o que for. Então, você pode, por aqui, configurar essas telas. Lembrando que aqui não aparece duplicar tela. Por que não aparece? Porque não tem uma outra tela conectada. Então, quando tem uma nova tela conectada, ela aparece duplicar tela, estender tela. Qual que é a diferença entre duplicar tela e estender? Fala aí. Pode falar. E aí, Brenner? Pensando aqui. Tipo, eu sei que duplicar para ter duas telas, agora estender. Estender é quando você tem a extensão da tela, né? Você segue com o mouse e você joga para outra Isso, tela assim, é tipo uma continuação de Ah, tela. tá, tô ligado. Eles colocam, as pessoas isso. usam dois monitores, né? É, tô ligado como é que funciona. Um monitor você pode estar assistindo um filme e no outro E o trabalhando. outro tá mexendo. É. Igual, por exemplo, aonde eu estou aqui, eu tenho dois computadores aqui do meu lado. Então, se eu colocar ele numa tela aqui, se eu ligar o monitor no meu notebook, e eu duplicar tela, eu estender tela, eu posso estar olhando notas de um e lançando pelo outro ao mesmo tempo, sem afetar meu trabalho. Então, é algo muito utilizado e muitas vezes as pessoas não sabem, principalmente assim, quando você conecta um data show, a sua tela tá lá os seus ícones, os seus atalhos, os seus passos, e lá na tela do data show não aparece nada, porque ele está em forma de estendida. É isso aí. Aí não precisa ficar expondo seus arquivos, suas coisas, né? Isso. Aí você pode duplicar ela, se você quiser. Ó, aí como aqui não tem, como eu te falei, ele não dá essa opção. Exibição de tela, igual eu falei, resolução. Uma outra coisa que acontece muito, quando eu coloco uma placa, um acelerador gráfico. Um acelerador gráfico nós chamamos de placa de vídeo. Então, muitas das vezes, quando eu coloco uma placa de vídeo boa para jogo, mas o meu monitor não aparece nada. É isso aqui, ó. É essa resolução aqui, ó. Muitas vezes tem uma placa de vídeo boa, mas o seu monitor é antigo. Você tem que o quê? Diminuir a sua taxa de resolução de hertz para ele ler a sua placa de vídeo. Ou seja, se você tem uma placa de vídeo que ele é 120 Hz e o seu monitor ele é 60 Hz, ele não vai ler. Aí não vai suportar, né? Ele não vai suportar, ele vai ficar preta. Então, ele não vai mostrar essa informação. Pequenos detalhes, né, cara? São pequenos Incrível, detalhes né? que você não consegue trabalhar. Ou seja, claro que se você for 60 Hz, você vai ter uma perca na sua placa de vídeo. Porém, você vai poder usar ela. Então, são funções muito utilizadas para quem gosta de jogar, né, no computador. Então, essa é muito utilizada. E edição também, né? Edição de imagem, vídeo, né? Edição de Precisa de boa imagem, resolução. isso. Como eu já falei para vocês inicialmente, esses desenhozinhos que tem as setinhas são atalhos, né? Estão tudo no meu computador. Então, ele é muito utilizado sobre isso. Voltando aqui, ó. Uma coisa que tem o Windows 11 comparando aos outros, você sabia que pelo Windows 11 tem como comprar aplicativo?
Vocês sabiam? Eu nem acessei o Windows 11 ainda. Ó, aqui no pesquisar embaixo, eu vou colocar o Store. Ó, Microsoft Store. Então, tem vários programas populares. Ó, se eu clicar no programa, ó, gratuito. Então, se eu clicar nele, adquirir, ele é gratuito. Então, eu não pago. Então, ó, tudo gratuito. Ó, Amazon Music, Deep Freezer. Aí aqui, ó, aparece aqueles jogos para pagar, ó, Minecraft. Ó, Gilvan, jogo de corrida, de carrinho, ó. Eu vi isso aí aqui, quando você mostrou, eu já bati o aí logo. Que é Eu bati maneiro. no Mine ali. Ó. Eu tava vendo esse dia agora, o Need for Speed, né? Porra, louco. Aí, ó. Need for Speed Underground 2 do PS2 era o melhor que tinha. Ó, Nossa, nem fala, hein, mano. Gilvan. Porra, agora a gente já tem assunto, hein, velho? Mas vai acabar a aula. Ó, gratuito, ó. Aí tem vários outros. Porra, depois que ele lembrou desse aí, merece até um troféu, mano. Ó, Sim. filmes também. Ó, você quer assistir um filme? Você não quer ir no cinema? Baixa pirata. Quer dizer, compra aí da lojinha aí, né? Baixo preato, quer dizer. Então tem vários que. Então aqui você pode colocar. Tem aquele TV Box também que os caras vendem aí, né? Que abre todos os canais. Sim, é. Tem aqui. Aqui você pode colocar o que você quer, ó. Ó, FIFA. Ó. Pro 11. Ó, o futebol, ó, gratuito. Pois é. No computador bom, né, cara? Dá pra você colocar emulador, Aí, ó. dá pra você usar um monte de coisa. Jogar aquele FIFA bruto. Então você pode, ó. Aí começa os pagos. Jogo de futebol bom era o Bomba Pet. Então fala. 100% atualizado. Então você pode baixar vários jogos. Lembrando que não é só baixar, Baixar o CS, né? Counter-Strike. Exatamente, né? Na Dust ali. Não sei se o Fábio é da época do O Corujão na Counter-Strike. Lan House. Ah, Na Da Lan Lan House. House. O sim. Corujão na Lan Ia House. jogar CS, tá ligado? Eu tinha um colega que tinha uma lan house. Aí todo sábado e domingo ele fazia. Só que eu não jogava não, mas ele fazia os corujão. Então você consegue, ó, pra você ver. Ó. Então você Era um consegue bom. baixar várias coisas. O que ele copiou? O celular. Ó, então o que acontece? Você pode baixar aqui, ó. Ó, Office. Ó, o Office. Ó, o Office 365 é o mais novo. 359, ó. Isso é personal. O Family, que é o melhor. 450. Aqui pra mim tá mostrando como instalar, tá vendo? Então, Antes vinha um pacote, né? Você comprava, chegava na sua casa, né, Fábio? Hoje não, já baixa direto no computador, né? você não precisa mais o Serial My, né? Como eu te falei. Tudo agora por e-mail. Então você pode estar instalando. Então, basicamente, pessoal, o Windows seria basicamente essas ferramentas algumas coisas que vocês já viram, boa parte vocês ainda não viram. Então, o que eu fiz para vocês? Atiçar a ter o Windows 11. Nem que seja pirata, né? Lembrando, pessoal, uma coisa interessante.
Se o computador suportar também, né? Não tem isso. Esse, É verdade. esse Microsoft Store só funciona com Windows original. Quem tem pirata aí só lamenta, amigo. Só lamento. Porque ele tem, Só lamenta, é foda. ele tem que ter uma conta, né? Para poder baixar. Então, é algo diferente. Então, ele não aceita pirata. Basicamente, a nossa primeira aula é sobre isso. Pessoal, a atividade já está postada. É bem simples, tá bom? É duas perguntinhas básicas. Quais foram as vantagens qual que é as vantagens do Windows? E cite duas desvantagens do Windows. Então, é algo bem tranquilo. Quem assistiu a aula consegue fazer. Eu acabei de falar agora uma desvantagem. Se você tem um Windows pirata, você consegue fazer essas baixas dos aplicativos? Não. Não. Então já é uma desvantagem para vocês. Inclusive é até interessante que a resposta da onça pode só copiar e colar na 2, entendeu? Pessoal, nossa aula está terminando, falta menos de um minuto. Lembrando que nossas aulas são segundas, quartas e sextas. Daqui um pouquinho eu vou estar postando a gravação de hoje. Todas as aulas, para quem não me conhece, as aulas são gravadas e postadas aqui para vocês verem. E peço que não atrase as atividades, tá bom? Prazo máximo dessa atividade 1, quarta-feira, às 12 horas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não fizer, o professor vai na porta da casa de vocês falar: "E aí, meu patrão, e atividade?" Atividade. Né, Gilvan? Vai mesmo, né? Atividade. Ok, então, Vou começar a me pessoal. esconder dele lá no trabalho. Boa noite a todos. Bom descanso. Valeu, galera. Nós. Ó, Tamo quem junto. for namorar Falou, boa hoje, noite. juízo. Pra Falou, onde? pessoal. Boa noite. Falou.